Ok, meus amigos, vamos para mais um encontro. Estamos falando aqui sobre legislação extravagante, as principais leis que podem ser cobradas em uma prova voltada para a área federal. Hoje a gente vai trabalhar com a Lei 8.137 de 1990, que, dentre outras coisas, trata de crimes contra a ordem tributária. Em verdade, nós vamos concentrar esforços na parte de crime contra a ordem tributária, mas é importante lembrar que essa lei trata de 3 tipos de crime. Entre os artigos 1º e 3º, nós temos os crimes contra a ordem tributária, o artigo 4º nos traz os crimes contra a ordem econômica e o artigo 7º os crimes contra as relações de consumo. Claro que a gente vai focar naquilo que tem maior probabilidade de cair, falando dos crimes contra a ordem tributária, ou simplesmente chamados de crimes tributários. A primeira coisa que eu quero te lembrar é que esses crimes contra a ordem tributária, eles não são necessariamente crimes federais. Está naquele catálogo de crimes, né? Está naquele tipo de crime em que eu posso ter crime de competência da Justiça Federal ou crime de competência da Justiça Estadual, a depender da situação. Todavia, basta que a gente tenha um tributo federal envolvido para que seja traída a competência da Justiça Federal. E é muito comum que a gente tenha uma situação como essa. É muito comum que a situação de sonegação tributária abranja pelo menos algum crime, algum tributo federal. Por isso que é um crime tão comum no âmbito federal, né? Então, eu repito, é um daqueles crimes que não é de competência exclusivamente federal, mas que na prática possui uma incidência extremamente frequente no âmbito da Justiça Federal. E o que é que a gente tem a dizer, então, sobre esse tipo de crime? Veja, como eu falei, os crimes contra a ordem tributária, eles estão entre os artigos 1º e 3º. E aí eu já quero lembrar o seguinte: os 2 primeiros artigos, meus amigos, que nós veremos aqui de forma pormenorizada, trata dos crimes, né? Eles tratam dos crimes contra a ordem tributária praticados por particulares. Então, nos 2 primeiros artigos de número 1 e número 2, né, artigo 1º e artigo 2º, nós temos, então, os crimes contra a ordem tributária praticados por particulares. Ao passo que no artigo 3º, nós temos os crimes funcionais, ou seja, os crimes contra a ordem tributária praticados por funcionário público no exercício da função em razão dela. E aí eu quero te lembrar que alguns destes crimes que estão contidos nos incisos do artigo 3º, eles encontram figura similar lá nas hipóteses dos crimes funcionais previstos no Código Penal, que, como nós sabemos, se encontra entre os artigos 312 e 326. E aí eu quero continuar te lembrando o seguinte: mas qual a característica, qual a particularidade, o que é que distingue esses crimes da 8.137 do crime lá do Código Penal? É que eu quero lembrar que nos crimes previstos na Lei 8.137, nós temos um elemento de especialização, que é justamente o fato de o funcionário público estar vinculado à arrecadação fazendária. Então, enquanto nos crimes funcionais previstos no Código Penal, eles são crimes funcionais gerais, para os funcionários públicos em geral, aqui, quando a gente fala no artigo 3º da Lei 8.137, nós temos crimes funcionais, só que um pouco mais específicos, porque estamos nos referindo especificamente aos funcionários públicos que trabalham perante a arrecadação fazendária, tá? Aí eu quero prosseguir te lembrando o seguinte: por exemplo, né, quando a gente falou aqui sobre crimes praticados por funcionário público e a gente trouxe, por exemplo, o crime de corrupção passiva e crime de concussão, e eu dizia, olha, no artigo 3º da Lei 8.137 nós temos essas mesmas figuras. Não tem essa rubrica, né? Não tem esse nome, corrupção passiva e concussão, mas são exatamente as mesmas condutas. Quer dizer, eu quero te lembrar aqui, quando a gente fala lá na corrupção passiva do Código Penal, no artigo 317, lá se empregam os verbos solicitar, receber e aceitar, no sentido de aceitar a promessa da vantagem devida, né? Então, solicitar a vantagem devida, receber a vantagem devida e aceitar a promessa da vantagem devida. E na concussão, que é o artigo 316, se utiliza o verbo exigir. Então, seria o exigir vantagem devida. Veja que no artigo 3º da Lei 8.137 de 1990, nós temos os 4 verbos.
Então, nós temos o funcionário público vinculado à arrecadação fazendária, que no exercício da função em razão dela, solicita, recebe, aceita a promessa ou exige a vantagem devida. Tá? Então, dizendo isso, meus amigos, fica muito evidente, então, para nós, que nós temos situação similar, sendo que, na hipótese em que a gente fala lá na Lei 8.137 de 1990, nós temos tipos penais específicos, né? Temos tipos penais específicos, então, eu repito, tá? Então, um funcionário público, auditor da Receita, por exemplo, que solicita a vantagem devida para deixar de autuar determinada empresa, ele não responde com base no Código Penal, ele responde com base na Lei 8.137 de 1990. E aí, vale lembrar que lá no Código Penal, a corrupção passiva tem pena de reclusão de 2 a 12 anos, a concussão tinha pena de reclusão de 2 a 8, e aí com o advento da lei anticrime, que entrou em vigor em janeiro do ano 2020, passou a ser pena, então, de 2 a 12, né? Ou, quer dizer, a pena de concussão passou a ser a mesma pena da corrupção passiva, era 2 a 8, passou a ser 2 a 12, e lembra que na Lei 8.137 as penas vão variar de 3 a 8 anos, né? Então as penas, eu repito, variam de 3 a 8 anos, tá? Bom, ou seja, atualmente, né, depois que a lei anticrime entrou em vigor, a concussão do Código Penal tem pena de 2 a 12. A concussão praticada por um funcionário vinculado à arrecadação fazendária tem pena de 3 a 8. Quer dizer, curiosamente, a pena mínima é maior, do Código Penal é 2, na Lei 8.137 a pena é de 3, e a pena máxima é menor, substancialmente menor. No Código Penal são 12 anos. Lá, na Lei 8.137 são apenas 8 anos, tá? Volte comigo aqui para a tela. Que mais que a gente vai ter? Só que aí agora, então, eu vou começar com os crimes contra a ordem tributária praticados por particulares. Particularmente aqui falar do crime de sonegação. E aí a primeira coisa que eu quero trazer, meus amigos, é justamente que sonegação não se confunde com inadimplemento. Sonegação não se confunde com inadimplemento. O crime é a sonegação, o inadimplemento não é crime, ou pelo menos não deveria ser crime. Daqui a pouco eu vou mencionar, né, que o STJ e o STF passaram a adotar um entendimento bastante curioso em relação ao ICMS. Por enquanto vamos ficar aqui com essa regra, por enquanto vamos ficar aqui com essa ideia. A ideia é justamente no sentido de que o crime é a sonegação e não o mero inadimplemento. Mero inadimplemento tributário não é crime. Mero inadimplemento tributário é um ilícito, evidentemente, só que é um ilícito não penal. É um ilícito de caráter tributário mesmo. Tá? Então, qual é a diferença? A diferença é que na sonegação, veja que sonegar vem de esconder. Tá? Na sonegação, eu tenho alguma fraude para reduzir ou suprimir o pagamento do tributo. Na sonegação, eu repito, eu tenho alguma fraude para reduzir ou suprimir o pagamento do tributo. Essa é a ideia. Então, quando eu falo em sonegação, meus amigos, é disso que eu estou falando. Então, é alguém que na sua declaração omite uma informação, ou presta uma declaração falsa, ou apresenta um documento falso, ou emprega fraude na fiscalização tributária. Quer dizer, eu tenho um elemento de fraude para que, a partir dessa fraude, o sujeito venha reduzir ou suprimir o pagamento do tributo. Aí é que a gente fala em sonegação. Bom, já o inadimplemento não. Eu não tenho esse elemento de fraude. O sujeito simplesmente não paga. Então, aqui, veja comigo na tela, quando eu falo aqui no inadimplemento, eu estou falando exatamente disso. Eu estou falando exatamente de alguém que não pagou. Então, qual a diferença? Me dá um exemplo. Tá, vamos lá, vamos para um exemplo. Vamos para um exemplo do imposto de renda de pessoa jurídica. Ou melhor, imposto de renda de pessoa física, um imposto mais comum. Né? Imposto de renda de pessoa física, né? Tributo federal. Então, vou citar um primeiro exemplo. Um primeiro exemplo de mero inadimplemento. Vamos imaginar um profissional liberal que ganhou ali R$500 mil no decorrer do ano. Então, ele foi ali,
ganhou R$ 500.000, chega no momento de fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física, ele declara todos os valores que ele obteve, todo o seu acréscimo patrimonial, todos os fatos geradores do tributo. Então ele declara tudo e aí a Receita vai dizer para ele: você deve X. Vamos assim dizer, só para arredondar, você deve R$ 100.000, 20%. Assim, vamos colocar, claro, a gente sabe imposto de renda pessoa física, a alíquota maior é 27,5%, eu estou colocando 20% aqui só para a gente arredondar o nosso exemplo. Imagine aí que parte do que ele ganhou dos R$ 500.000, imagine aí que parte não era tributável porque era verba indenizatória, ou uma parte ele já havia feito o recolhimento antecipado do tributo. Ou seja, vamos imaginar, aí vamos imaginar também que ele tinha despesas dedutíveis, né? Então, dos 500 mil que ele declara, vamos imaginar que a Receita diz lá: você deve R$ 100.000. Então ele declarou absolutamente tudo, a Receita diz: você deve R$ 100.000, e ele simplesmente não paga. Isso é crime? Não. O que é isso? Inadimplemento. É um não pagamento. E o inadimplemento, meus amigos, significa que eu não tenho ilícito penal, eu tenho ilícito de outra natureza e eu terei repercussões de outras naturezas. Tá? Então é um ilícito tributário, vai haver ali a inscrição do nome dele em dívida ativa, será gerada uma CDA, que é a certidão de dívida ativa. Com a CDA, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a CDA nós sabemos é um título executivo, então a Procuradoria da Fazenda Nacional vai ajuizar uma execução fiscal perante a Justiça Federal. Lá na Justiça Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional vai pedir ao Judiciário o bloqueio de bens, enfim, bloqueio de conta bancária, a penhora de bens, que os bens sejam, a indisponibilidade de bens, que os bens penhorados sejam levados a leilão. Ou seja, nós teremos ali as medidas de constrição patrimonial que são próprias do processo civil, porque eu não tenho ilícito penal, eu tenho ilícito extrapenal. Agora me dá um exemplo aqui de sonegação. Vamos imaginar esse mesmo profissional liberal que no decorrer do ano amealhou R$ 500.000, e quando chega no ano seguinte, no momento de fazer a sua declaração de imposto de renda, ele declara que amealhou R$ 50.000, quer dizer, 10% do que ele efetivamente ganhou. Então aí ele omite informações na sua declaração com o intuito de reduzir o pagamento do tributo. Perceba que nesse caso já não estamos diante do mero inadimplemento, agora estamos diante da sonegação. E a sonegação, meus amigos, é crime previsto aqui na Lei 8.137 de 1990. Então, é essa a ideia no sentido justamente de que, quando a gente fala no inadimplemento, nós temos simplesmente o não pagamento, e isso não deve constituir crime. Para que haja crime, deve haver a sonegação. Na sonegação, nós temos um elemento de fraude. Então, como eu disse, ou o sujeito omite a informação, ou ele presta informação falsa, ou ele frauda a fiscalização, ou emprega documento falso, enfim, tá? A gente vai ver as hipóteses, são os incisos lá do artigo 1º. Agora, como eu disse, a gente tem que ter cuidado, porque o STJ passou a entender, e o STF, quando a matéria foi levada ao STF, o STF adotou o mesmo entendimento em relação ao ICMS. E o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça passaram a entender que, no caso do ICMS, situações nas quais o contribuinte havia feito a declaração, mas não havia feito o recolhimento do tributo, e o STF e o STJ, meus amigos, passaram a entender que aquilo constituiria crime. Veja, e essa é uma decisão extremamente criticada pela nossa doutrina, mas é o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no caso do ICMS, como eu disse, eram situações de inadimplemento, mas que foram consideradas como situações de sonegação, foram consideradas atividades criminosas, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro pelo Superior Tribunal de Justiça, depois pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Bom, outro ponto importante que eu quero trazer aqui diz respeito à questão, no crime de sonegação, a questão atinente ao pagamento do tributo. Por quê? O que é que eu quero que você lembre? Que no crime tributário, o pagamento do tributo feito a qualquer tempo extingue a punibilidade do criminoso.
no crime tributário, eu repito, o pagamento do tributo feito a qualquer tempo extingue a punibilidade do criminoso. Pagamento do tributo, eu repito, feito a qualquer tempo, extinguirá a punibilidade do criminoso, tá? Isso quando a gente fala aqui no pagamento. Bom, meus amigos, claro, isso, enfim, é bem ilustrativo de um direito penal que privilegia determinado tipo de criminoso, né? Se você for parar para pensar, quem comete crime tributário? Quem tem renda. Quem não tem renda não comete crime tributário, né? Excepcionalmente, a hipótese do sacoleiro, que vai cair no desse caminho, que não está no rol dos crimes contra a ordem tributária, está no rol lá do Código Penal dos crimes contra a administração pública, mas acaba tendo uma finalidade também. Mas assim, fora isso, quem pratica crime tributário é quem tem renda. É quem tem algum tipo de patrimônio, quem tem algum tipo de renda, quem mexe com valores, porque pagar tributo todo mundo paga. Mas, veja, quem não tem renda, quem não tem patrimônio, quem não tem dinheiro, as classes menos abastadas, o tributo que paga é aquele tributo indireto, embutido no valor da mercadoria. Então, esse não tem como ser sonegado. Tá? Bom, tanto é assim que o saudoso professor Luiz Flávio Gomes, ele chegou a sustentar a ideia de que quando o legislador altera a lei para permitir que o pagamento do tributo extinga a punibilidade dos crimes contra a ordem tributária, que isso devia ser utilizado por analogia em bonam partem, né, analogia benéfica ao réu, isso deveria ser utilizado, por exemplo, para os crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. Né? Essa tese nunca vingou. A gente sabe que crimes sem violência ou grave ameaça, quando não tem uma regra específica, como no caso dos crimes contra a ordem tributária, o que a gente aplica é o artigo 16 do Código Penal, que traz o instituto do arrependimento posterior. No instituto do arrependimento posterior, a gente diminui a pena de 1 a 2 terços. Né? A gente aplica a pena do crime consumado e vai diminuir a pena de 1 a 2 terços. Então, o que vingou é que deveria ser aplicado o arrependimento posterior e não essa regra mais benéfica dos crimes tributários para os demais crimes. Por que essa tese de aplicar, por exemplo, para o furto, para a apropriação indébita, para o estelionato, por que essa tese de que a reparação do dano extinguiria a punibilidade nunca vingou? Juridicamente, o argumento é no sentido de que aí não daria para fazer analogia, porque a analogia pressupõe similitude fática, né? Então as situações fáticas devem ser similares. E nesse caso, o crime contra a ordem tributária, como ele é bem diferente do crime de caráter patrimonial, então não haveria similitude fática, não haveria semelhança fática e por isso não daria para aplicar essa analogia benéfica ao réu. Tá? Mas o fato é que, quando se fala de pagamento do tributo, o pagamento a qualquer tempo extingue a punibilidade. E, uma observação importante, tem precedente no Supremo Tribunal Federal no sentido de que essa expressão a qualquer tempo deve ser entendida como, inclusive, após o trânsito em julgado. Porque até então a expressão a qualquer tempo era compreendida como o pagamento feito até o trânsito em julgado, ou seja, a qualquer tempo durante o processo. Mas o Supremo disse não, que se a legislação emprega a expressão a qualquer tempo, então isso vale inclusive para o pagamento efetuado após o trânsito em julgado. Quer dizer, já no momento lá da execução da pena, se o sujeito pagar o tributo, haverá a extinção da punibilidade. Então, pagamento, eu repito, a qualquer tempo, extingue a punibilidade. Agora, é diferente, meus amigos, do que acontece com o parcelamento. Por quê? O parcelamento ele suspende a pretensão punitiva. Então, existe uma suspensão da pretensão punitiva quando você tem um parcelamento. E isso suspende, evidentemente, também a prescrição da pretensão punitiva. Então, fica suspensa a prescrição, mas suspende ali a pretensão punitiva. De modo que, se você tem uma investigação em andamento, fica suspenso. Uma investigação criminal, fica suspensa. Se você tem um processo criminal, fica suspenso. Se nem começou a investigação, não tem como começar. Se nem começou o processo, não tem como começar. Esse é o efeito do parcelamento do tributo sonegado. Tá? Então, sonegou o tributo, mas parcelou o valor do tributo, haveria a suspensão da pretensão punitiva e também a suspensão do curso da prescrição. Só que até 2011, meus amigos, isso poderia ser feito a qualquer tempo. Ou seja, assim como o pagamento, que extingue a punibilidade a qualquer tempo, o parcelamento, até 2011, também suspendia a pretensão punitiva a qualquer tempo. Só que em 2011 isso mudou.
Veio uma lei e passou a entender que no que se refere ao parcelamento, meus amigos, somente haverá suspensão da pretensão punitiva se for feito até o recebimento da denúncia. Lembra comigo que denúncia é o nome da petição inicial da ação penal de iniciativa pública. Então, no caso do parcelamento, se foi feito até o recebimento da denúncia, suspende a pretensão punitiva e suspende o curso do prazo prescricional. Mas se for feito depois do recebimento da denúncia, já não surte efeito, tá? Isso desde 2011. Claro que, como é uma lei maléfica ao réu, então, para as hipóteses nas quais o crime ocorreu antes de 2011, então continua valendo a regra anterior. Ou seja, continua valendo que se ocorrer ali uma situação na qual a gente tem um parcelamento a qualquer tempo, suspenderia a pretensão punitiva. Rescindido o parcelamento, aí volta a pretensão punitiva e volta também a correr a prescrição. Agora, se não houve a rescisão do parcelamento, o sujeito parcelou e foi pagando até o final, quando chega no final, ocorre o pagamento e o pagamento extingue a punibilidade. Tá bom? Então, repito, para os crimes ocorridos até 2011, parcelamento suspende a pretensão punitiva a qualquer tempo. A qualquer tempo, tá? Para os crimes ocorridos após 2011, aí só haverá a suspensão da pretensão punitiva se o parcelamento for feito até o recebimento da denúncia. Se foi feito após o recebimento da denúncia, não tem repercussão penal. Já o pagamento, a gente sabe que não. A qualquer tempo, não importa o momento em que o crime ocorreu e não importa o momento em que o pagamento é feito. Pagamento feito a qualquer tempo, haverá extinção da punibilidade. Tá bom? Volte comigo aqui para a tela. O que mais que a gente tem? Outro ponto importante sobre o princípio da insignificância, sobre os crimes tributários, diz respeito ao princípio da insignificância. Princípio da insignificância é também chamado de bagatela. Princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Veja, cabe insignificância nos crimes contra a ordem tributária? Sim. E hoje, tanto o STF quanto o STJ pacificaram o entendimento no sentido de que haverá incidência do princípio da insignificância quando o montante do tributo sonegado não ultrapassar R$20 mil. Veja que STF e STJ já divergiram em relação a esse valor há algum tempo, mas hoje pacificado, aliás, desde 2018, na verdade está pacificado desde o primeiro semestre de 2018, mas o fato é a gente entender como é que se chegou a esse montante, porque geralmente quando a gente fala em significância, a gente não tem um valor preciso, né? Crime tributário, não tem um valor preciso, né? Contado até os centavos, né? R$20 mil, como é no crime tributário. De onde é que se chegou a esse montante? Na verdade, há muitos anos, o Supremo Tribunal Federal utilizou como critério, meus amigos, o valor a partir do qual seria obrigatório o ajuizamento da execução fiscal no âmbito da União. Só que esse valor antigamente era de R$1.000. Menos de R$1.000, a Fazenda Nacional não era obrigada a ajuizar a execução fiscal, porque não valeria a pena financeiramente. Aí o Supremo veio e disse, olha, se menos de R$1.000 não existe o interesse do poder público nem na persecução civil do crédito, então não faz sentido falar na persecução penal, já que o direito penal é a última ratio, é a última instância de controle. Né? Então, como se até R$1.000 não havia incidência nem da persecução civil, então também não haveria incidência da persecução penal, e aí o Supremo passou a definir que esse montante, que era o critério a partir do qual se tornava obrigatório o ajuizamento da execução fiscal no âmbito da União, esse seria o critério para a insignificância. Só que esse valor na época era de R$1.000, depois aumentou para 2.500, depois para 5.000, depois para 10.000. E aí veio uma resolução, a resolução número 75 do Ministério da Fazenda, que aumentou esse valor para 20.000. Ou seja, menos de R$20 mil, né, se você deve ao fisco menos de R$20 mil, a Fazenda nem é obrigada a ajuizar a execução fiscal, porque financeiramente não vale a pena. Aí o Supremo veio e disse, se o valor atual é de R$20 mil, então menos de R$20 mil, se o tributo sonegado é menos de R$20 mil, é insignificante. E o STJ manteve por um bom tempo o valor anterior, que era de R$10 mil.
Aí no primeiro semestre de 2018, aí o STJ acompanhou o Supremo mais uma vez e passou a entender que se o tributo sonegado é no montante inferior a R$ 20.000, haverá a extinção haverá a insignificância e, portanto, o fato será atípico. Veja, atípico, ou seja, continua havendo a dívida tributária, continua havendo consequências, né? A Fazenda não vai ser obrigada a ajuizar a execução fiscal, mas, por exemplo, vai inscrever o nome do sujeito na dívida ativa, vai inscrevê-lo no cadastro de devedores do poder público, né? Mas não vai haver ali o ajuizamento obrigatório da execução fiscal, a persecução civil do crédito, e também não vai haver, meus amigos, ali a incidência da persecução penal, porque vai haver incidência do princípio da insignificância, e a insignificância, como nós sabemos, torna o fato atípico. Então, se o tributo sonegado é inferior, ou melhor, é um montante até R$ 20.000, será insignificante, tá bom? Eu vou aqui, então, caminhar para fecharmos esse primeiro bloco. A gente volta daqui a pouco, dando continuidade aos crimes contra a ordem tributária, para a gente fechar esse tópico aqui. A gente já volta. Vamos lá.